Amém? Obrigada, Helena. Então, Neila, você tem aí até 20 minutos para apresentar, tá bom? Tá bom. Obrigada, professora. Eu queria dar o bom dia oficial para vocês, dizer que eu vim vestida de jornal, porque é notícia esse dia, depois de 3 anos, né? E também dizer que eu coloquei um sapato bem fluorescente, porque se eu me perder no meio do caminho, vocês me encontram ao longo desse caminho, tá bom? Me trazem de volta. Muito grata a vocês por esses momentos, tá? E fico muito feliz mesmo de poder compartilhar essa experiência dessa pesquisa que, para mim, tão importante e fez e está fazendo a diferença na minha vida. Bom, eu queria começar dizendo para vocês que um pensamento que muito me move está na Bíblia, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que diz: faça o seu melhor para se apresentar a Deus como alguém aprovado, um obreiro que não precisa ter vergonha e que lida corretamente com a palavra da verdade. Essa é uma grande certeza que eu tenho. Estar diante de Deus de forma aprovada, para mim, é consequência disso, de estar aprovada diante de Deus, é estar aprovada diante dessa sociedade. E vocês fazem parte dessa sociedade seleta e que eu admiro bastante. Como vocês já conhecem, né, na qualificação a gente já trabalhou sobre isso. O tema que eu trabalhei, pesquisei, é o título do meu trabalho, do meu estudo, Conhecimentos Profissionais para a Atuação Docente do Professor Alfabetizador. Eu sempre tive vontade de estudar sobre alfabetização, porque é um assunto que muito me interessa. E uma pergunta que sempre ficou na minha mente é: quais conhecimentos e práticas são necessários ao exercício da docência de professores alfabetizadores? Eles precisam saber, nós precisamos saber o que nós precisamos conhecer para fazer bem o nosso trabalho. Então, eu sempre acreditei que, de alguma forma, ao fazer as minhas formações com os professores alfabetizadores, eu poderia colecionar experiências. E, de fato, foi isso que nós tentamos fazer nesse estudo, através dessa pesquisa, cujo objetivo geral é investigar o que é específico da atuação docente de professores alfabetizadores no que diz respeito aos conhecimentos e práticas profissionais, porque nós sabemos que há muitos estudos para os professores em geral, mas especificamente para professores alfabetizadores, essa quantidade de estudo diminui consideravelmente, e era essa contribuição que eu gostaria de dar. E para isso, no caminho, também eu gostaria de ver, dentro dos específicos, a objetivar, então, problematizar o que qualifica essa ação do professor que trabalha com alfabetização em relação ao conhecimento profissional, à prática profissional e ao engajamento profissional. E mais à frente eu vou relembrar sobre cada um, né, com o seu significado, o que compõe cada dimensão dessa. E, finalmente, sistematizar esses conhecimentos pesquisados, né, para agregar esse conhecimento ao professor alfabetizador e que possa nortear e fundamentar tanto os processos de formação inicial, também como formação continuada de professores, né? E a composição desse trabalho traz, então, o capítulo 1, falando sobre alfabetização, e o capítulo 2, sobre formação e conhecimento profissional. Para fazer isso, a metodologia que eu vou precisar está no capítulo 3, ou já fiz, né? Então, o que eu já escrevi está no capítulo 3, e as discussões e resultados no capítulo 4, e na sequência, então, as conclusões desse trabalho. A base para o meu referencial teórico, a princípio, quando eu estava fazendo o mestrado e decidindo, né, nas aulas teóricas, eu, então, tive contato, ainda na entrevista, com o estudo de Silva Almeida e Gatti, que é o trabalho de pesquisa da nossa professora Patrícia, que traz, então, os referentes para professores da educação básica, né, os referentes da ação docente. Então, ele serviu de inspiração para esse trabalho. E a fundamentação, então, teórica, de fato, para a área de conhecimento profissional, temos Schumann e Tardif, e para a área da alfabetização, eu insisti em Soares e Ferreiro,
porque conversei com a professora Patrícia e também com a professora Marli, e tive apoio de ambas, que o objetivo desse trabalho não era apresentar teorias e discutir qual era a melhor e nem escolher um lado, mas sim amparar as decisões dos professores em cima das principais teorias e, no contexto geral dessa pesquisa, a base teórica, ela realmente se fundamenta nessas duas linhas, no que elas têm de melhor a contribuir, isso é muito importante. Então, por isso, o referencial teórico continua com o apoio das minhas queridas professoras e orientadora também. Aqui, para vocês conhecerem, quem está participando pela primeira vez, esse é o material que me inspirou, esse material é chamado de Referentes da Ação Docente. Foi elaborado por uma equipe especial, junto ali à coordenação da professora Patrícia e mais outros autores. A pesquisa deles, então, conseguiu elaborar as 3 dimensões para o conhecimento profissional, né? Que é a dimensão conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. A parte de conhecimento profissional traz os conhecimentos teóricos que ajudam o professor dentro da sua prática. A prática profissional é a área que vai trabalhar, vai desenvolver aqui os temas que o professor precisa fazer, o que ele precisa fazer para desenvolver bem o seu trabalho junto à aprendizagem desses alunos, para garantir a aprendizagem, são os processos. Então, está dentro de prática profissional. E dentro da dimensão engajamento profissional é tudo que o professor, como fazendo parte de um todo, né, de um coletivo, como ele se posiciona em cima da sua instituição, dos seus pares, junto aos seus pares, à comunidade, e o seu comportamento sempre de melhorar para contribuir para essa construção desse conhecimento na sociedade. Nos capítulos teóricos, nós temos no capítulo 1, sobre alfabetização e letramento no Brasil, desafios e políticas e práticas. Desafios, políticas e práticas. O tema, a expressão letramento, ela permaneceu nesse título, tendo em vista que nosso documento oficial, que trabalha sobre a alfabetização atualmente, que é a Política Nacional da Alfabetização, traz o nome literacia, que é uma tradução ao pé da letra da palavra literacy, não sei como que pronuncia no inglês, né, ou literacy, e que é traduzida por letramento. E uma diferença interessante que tanto Emília Ferreiro quanto Magda Soares elas vão falar é que Magda Soares trabalha que são processos indissociáveis, porém distintos. E Emília Ferreiro, nessa parte, ela vai falar que num país de terceiro mundo, por exemplo, como o Brasil, se preocupar muito com o letramento pode ser que atrase o processo de alfabetização no sentido estrito. Então, por isso, essa divergência, né, pode ficar aí em alguns momentos, quando você for ler sobre alfabetização e letramento entre as duas autoras, mas Magda Soares, ela concorda com Emília Ferreiro que, de fato, são processos distintos, né, e mais importantes e indissociáveis, de fato, na versão da Magda Soares, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre o breve percurso histórico-político da alfabetização no Brasil, as concepções que, embora no trabalho tenha ido para as minhas queridas professoras doutoras analisarem, eu não tenho alterado o título, mas o título é oficialmente Concepções sobre a Alfabetização e seus percursos, acatando aí a sugestão da professora Marli, que foi uma sugestão muito boa. E eu separei sobre alfabetização e letramento para dar uma atenção a cada um individualmente. No capítulo 2 eu vou falar sobre formação, né, que é o professor alfabetizador, profissionalização docente, formação e conhecimentos profissionais, que é a parte que forma o professor para estar apto a atuar, então, junto às salas de aula, né, como professor profissional que ele é. De fato, eu trago essa reflexão, essa construção aí, para que nós entendamos que nem sempre foi assim como a gente percebe, e em alguns casos há muito a conotação de que é uma vocação, né, e simplesmente pode virar professor, mas nós sabemos que o professor precisa ter formação especializada, né? Então, por isso, os 2 subtítulos falam sobre formação e conhecimento profissional do professor alfabetizador e reflexões, que também foi alterada a partir das sugestões, sobre os desafios da formação e profissionalização docente na contemporaneidade. Foi um trabalho, uma pesquisa
qualitativa, né, para trabalhar aí, então, os discursos, as falas, as expressões as que participaram do questionário e também do grupo de discussão operativo, que foram esses 2 instrumentos que eu utilizei. O grupo de discussão operativo, 12 professoras participaram, professoras que foram indicadas também como sugestão da professora Helena, explicar sobre isso, indicadas por serem experientes, né, e com projetos específicos na área da alfabetização, mas não necessariamente que elas não tivessem tido o direito de dizer que não queriam participar. Algumas, inclusive, não quiseram. Então, por isso, nós tivemos aí 12 professoras alfabetizadoras que aceitaram e assinaram um termo de consentimento, né, para participar dessa pesquisa. O questionário, para completar esse sentido, trouxe aí a opinião do cenário nacional de professoras alfabetizadoras, um total de 239, um número significativo, e que pôde, então, contribuir com as suas experiências para essa pesquisa. O grupo de discussão operativo, dentro aí do nosso plano de dados, de coleta de dados, né? Eu utilizei um tema gerador, que era justamente sobre os conhecimentos profissionais, e a partir desse tema, todo mundo entrou no universo da pesquisa, a gente pôde, então, avaliar, né? O grupo avaliou sobre os referentes da ação docente, que foram aquelas 3 fichas que eu mostrei para vocês no início. Essas 3 fichas inspiraram as professoras a escreverem conhecimentos que elas consideravam importantes para o professor alfabetizador conseguir chegar no objetivo final, que é levar seus alunos a essa consciência, o plano de consciência de conseguir aí avançar no processo da aquisição da leitura e da escrita. E da mesma forma, no questionário, as 239 alfabetizadoras responderam 12 questões específicas para esse estudo, que foram 3 abertas e 9 fechadas, né? O instrumento foi enviado por link e elaborado através do Google Forms, disponível aí para todos. Os princípios usados para análise, que foi a análise de conteúdo de acordo com Bardan, a gente trabalhou, então, a leitura desse material, a análise dos dados, a partir dessa análise fazendo a categorização e usando, então, texto descritivo, gráficos e tabelas para organizar esses dados conforme a similaridade entre eles. E também para o grupo de discussão operativa, utilizei a transcrição da fala e dos cartazes que eles construíram, elaboraram no dia que foi em um dia, antes da pandemia, importante dizer, né? Nós tivemos um dia presencial, e então, a partir dessas falas que eu coletei, eu consegui organizar esses dados, trazendo, então, a categorização a priori, porque eu usei os referentes como base, então eu tinha as 3 dimensões usadas, e a partir dessas 3 dimensões, eu pude, então, fazer essa categorização das falas, né, transcritas aí das professoras que participaram. E daí trouxe uma versão sugestiva para a gente ter em mente ali, né, um norte para se finalizar essa versão dos conhecimentos profissionais para professores alfabetizadores. Então, as questões fechadas, elas foram sistematizadas em gráficos e tabelas, com a categorização a priori, como eu falei, e as abertas, após leitura sistemática e organização desses dados por similaridades, também observei que, apesar da categorização ter ficado a posteriori, eu fiz várias formas de organização desses conhecimentos e, por fim, eu cheguei na mesma organização das 3 dimensões, o que permitiu fazer uma triangulação melhor de dados. Os eixos de análise, então, foram as dimensões, conhecimento profissional, prática e engajamento profissional. Aqui a gente vai ver um pouquinho os resultados dessa pesquisa, né? Então, a gente vai entender um pouco, eu puxei nas setas, espero que esteja bem compreensível para vocês. Então, dentro de conhecimento profissional, a gente conseguiu, então, elaborar aí, a partir das falas e também das respostas do questionário, conhecimentos, 4 categorias. Conhecimentos em alfabetização, formação docente, fases de desenvolvimento da criança e a forma como ela aprende, e os níveis da alfabetização, os níveis para se alfabetizar.
E agora, especificamente, dentro de conhecimentos profissionais, que é a categoria, a gente está trabalhando na dimensão conhecimento profissional, que tem a ver com a teoria, né? Então, nós tivemos 3 subcategorias, que é domina o conceito de alfabetização, letramento, literacia, domina o conteúdo a ser ensinado e sabe como ensiná-lo. Conhece as capacidades linguísticas da alfabetização e conhece diferentes métodos para alfabetizar. Dentro de formação docente, que é a próxima categoria, nós temos 3 subcategorias. Conhece diferentes ciências e aplica-as no contexto da alfabetização, busca formação inicial e continuada e mantém-se em contínuo aprendizado, né? Então, essas foram as 3 subcategorias elencadas. Dentro de fases de desenvolvimento da criança e a forma como ela aprende, nós temos, então, que o professor, dentro das subcategorias, respeita a individualidade de cada criança, conhece os diferentes estilos de aprendizagem, sabe que cada aluno tem um tempo de aprendizagem, essa foi uma questão que apareceu muito na pesquisa, de que cada criança tem seu tempo para se alfabetizar, valoriza o conhecimento prévio da criança, conhece, deixa eu tirar minha tela daqui da frente, conhece as principais teorias do desenvolvimento da criança, e aqui entra, né, Piaget, Vygotsky e outros na área do desenvolvimento, na área da psicologia, que é uma das contribuições das outras ciências dentro da alfabetização, como a Magda Soares fala, né, sobre as múltiplas facetas no processo de alfabetização. E também sabe como a criança aprende. E no último, dentro de conhecimentos profissionais, nós temos os níveis de alfabetização, que envolve diretamente conhecer a psicogênese da língua escrita e os níveis de alfabetização, que são dentro dos conhecimentos da psicogênese, né? O nível pré-silábico, silábico, silábico-alfabético, alfabético, e a gente tem também na literatura o nível ortográfico, que é a sistematização desse processo que vai acontecer assim, em datas, né? Colocando em datas, em períodos escolares, para ficar de forma didática, lá no 3º ano do ensino fundamental, né? Mas é claro que é um processo individual, como a gente já falou, precisa ser avaliado ponto a ponto. A próxima dimensão, a segunda, prática profissional, ela trouxe, então, 3 categorias que emergiram da pesquisa, que foi planejamento, ações, medidas que colaborem com a aprendizagem dos alunos, avaliação, tempo e espaço. Lembrando que todas essas informações que estão sendo faladas aqui a partir dos resultados já estão com os dados triangulados, tanto do grupo de discussão quanto do questionário, tá certo? Aqui nós temos a subcategoria dentro de planejamento, propõe um planejamento voltado para o cumprimento dos objetivos propostos. E dentro dos objetivos propostos, nós temos várias linhas que emergiram dentro da pesquisa e que se enquadram aqui nos objetivos para a alfabetização. Nós temos também dentro de avaliação a subcategoria usa o sistema avaliativo como recurso para promover o avanço na aprendizagem. Interessante que aqui a gente pode perceber que na pesquisa não apareceu nada falando que a avaliação deveria ser usada como uma forma de inibir o aluno, né, ou de, enfim, coisas pejorativas para esse aluno, né, de prejudicar o aluno. Então, isso foi muito importante de aparecer, de tudo que apareceu na avaliação, sempre como um ponto para ajudar o aluno a avançar no seu processo, nunca como forma punitiva. Então, isso ficou bem evidente no trabalho. Além disso, também, nós temos tempo e espaço, que daqui, então, emergiram 3 subcategorias. Proporciona um ambiente alfabetizador, que é básico quando se fala em processo de alfabetização, né? Ter um ambiente bem ilustrado, bem rico de conhecimentos, para que os alunos fiquem imersos, não na poluição visual nem sonora, mas um ambiente rico e de forma intencional, para que a criança possa desfrutar, né, desse momento da fase dela, em que ela precisa não ter as nomeações, o quadro, o nome com a ficha lá, com o nome quadro, né, a mesa com o nome mesa, e essas informações ajudam muito no processo, que as coisas têm nome, isso é muito importante. Também utiliza jogos e brincadeiras.
Jogos e brincadeiras, eles entraram como permeando toda a pesquisa. Tudo que o professor alfabetizador precisa saber, que ele vai desenvolver, ele precisa usar jogos e brincadeiras, por isso é muito relevante dentro da pesquisa essa subcategoria. E possui uma rotina intencional, específica, planejada, né? Não ações espontâneas, porque isso, inclusive, já foi tema de muitos trabalhos, né? Deixar a criança à deriva, que ela ia conseguindo, ela ia avançando, ou deixar um ambiente muito alfabetizador e que ela ali, ela ia aprendendo sozinha, não. Precisa de uma rotina de maneira intencional e sistematizada, feita pelo profissional da educação, voltado para a sala de aula da alfabetização. E na nossa última dimensão, nós temos a filosofia, que é engajamento profissional. Temos 3 categorias: filosofia da instituição, currículo e competências, a convivência social e conhecimento sobre a legislação pertinente. Nesse aspecto de filosofia, nós temos, então, 3 subcategorias, que organizam um currículo que enfatiza os principais objetivos para a alfabetização da criança, conhece a filosofia da escola e respeita as regras da instituição. É importante lembrar que, embora esse trabalho tenha sido inspirado nos referentes da ação docente, né, de Silva, Almeida e Gatti, ele não é uma cópia nem é uma continuidade, por isso ele tem vida própria, apesar da inspiração, né? Então, de acordo com as falas das professoras, é que essas subcategorias e categorias foram elencadas. Como muitas se inspiraram nos referentes, então muita coisa vai aparecer aqui também, o que torna mais rico ainda esse material. Dentro de convivência social, nós temos as 4 subcategorias. Conhece a comunidade escolar, tem empatia e comprometimento. Desenvolve a capacidade de comunicação com os alunos, tem boa convivência social e trabalha em parceria com a família e a comunidade escolar. Uma das falas sobre a comunicação do professor com o aluno, de uma das participantes, é que se não houver uma boa comunicação, o professor pode ser muito bom, o aluno pode saber bastante, mas sem essa sintonia, o processo vai ser muito difícil. Então, a comunicação, ela é uma das prioridades para o trabalho do professor alfabetizador. E como último, dentro da última categoria, dentro de engajamento profissional, nós temos, então, tem conhecimento da LDB, BNCC e PNA, que são documentos oficiais que falam especificamente na atualidade sobre os processos de alfabetização. E conhece a legislação sobre a alfabetização de uma maneira geral, porque tem os documentos também outros, né? Como diretrizes curriculares nacionais, tem documentos específicos do estado, do município, então conhecem a legislação pertinente em geral. Bom, as conclusões desse trabalho me deixaram muito feliz e também pensativa e trouxe bastante reflexão. Por quê? Porque, de fato, o que eu gostaria de trazer era esses conhecimentos profissionais para que, numa lista, né, num manual, num guia, os professores pudessem olhar e dizer: eu tenho isso, eu conheço isso, eu aprendi isso, eu desenvolvi isso, eu posso buscar isso. Então, a partir desses conhecimentos profissionais que foram pretendidos, né, eles foram sistematizados a partir dessas contribuições da experiência, não apenas da literatura. Então, isso é que eu acho que foi um ponto máximo desse trabalho. Trazer a fala oportuna das professoras alfabetizadoras que, de fato, fazem esse trabalho. E, à luz da literatura, então, essas contribuições sendo analisadas e problematizadas de acordo com a relevância de cada uma e a sua aplicabilidade para a prática docente de professores iniciantes ou experientes, que vão renovar a sua prática ao lidar com esses conhecimentos profissionais, uma vez pretendidos e agora sistematizados. O que nos leva a uma outra questão. Muitos conhecimentos que emergiram a partir dos dados, né, são os achados dessa pesquisa, também mostram algumas mudanças de teorias, mistura de teoria com prática, né? Pensa uma coisa e faz outra, né? O embasamento que esse professor teve era mas na hora de fazer, na prática, era o que ele vivenciou enquanto ele era aluno. Então, são
riquezas que emergiram dessa pesquisa e que podem, sim, trazer bastante reflexão para outros documentos, né, que surgirão após a dissertação, como artigos, outros estudos, e que ele sirva de inspiração para muitos professores e que sejam muito pesquisadores, porque realmente é um tema que merece essa atenção dos estudos e da ciência. Algumas recomendações finais para esse estudo, que são recomendações que trazem um sorriso ao meu rosto, é que ele possa levar, né, essa mudança de pensamento até as pessoas que fazem a política acontecer, né, que são os elaboradores de materiais legais, para que isso chegue, sim, de fato, nas mãos de pessoas que estão em sala de aula, não no processo de beabá, ensinando passo a passo, como uma receita pronta, mas um processo de reflexão para esses professores tornarem, então, autônomos como professores e, de fato, alfabetizadores, né? Então, além das políticas para isso, também cursos de formação continuada que visem formar professores alfabetizadores, refletores de suas próprias ações, e currículos que contemplem essa autonomia do professor alfabetizador, para que ele faça a melhor escolha metodológica, porque ele é um profissional capacitado para isso. Então, que isso fique bem claro, que sirva para trazer, então, essa reflexão para os nossos professores alfabetizadores, tanto em formação nas universidades, quanto aqueles que já estão na sua prática, né, tentando fazer bem o seu trabalho. E aqui nós temos, então, o produto dessa pesquisa, que são os conhecimentos profissionais do professor alfabetizador, com as suas 3 dimensões, as suas categorias e as subcategorias que, então, qualificam a ação docente desse profissional voltado para a alfabetização. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Obrigada, Neila, pela apresentação. Então, nós vamos dar prosseguimento à sua banca de defesa, e eu gostaria muito de agradecer a Marli Lucas e a Helena, né, pela generosidade de participar, né, pela parceria de tempo, de ler o trabalho, trazer contribuições que possa, né, ter um aprimoramento ainda, né, depois da... Não, mas eu estou gostando. Jamile, é o pastor Dauni que está com o microfone aberto. Desligar o áudio. E aí? O Dauni está com o áudio Jamile ligado. tem que vigiar. Desligou? Maridão, né? Maridão lá vigiando. Então, assim, meus sinceros agradecimentos, viu, Marli e Helena, pela leitura, e agora, né, por esse momento de conversa com vocês e de escuta, para que possamos, né, não só melhorar o trabalho para a versão final, mas também para outras publicações, enfim, né, para que a gente possa pensar nos desdobramentos do trabalho. Então, vamos muito ansiosa por isso. Nós vamos, então, começar pela Marli, vou ficar com a E palavra. agora que eu já terminei, viu, professora? Eu vou calçar o meu sapato. Tá bom. Marli, a palavra está com você, e muito obrigada, minha amiga. Tá, obrigada, querida. Oi, Helena, oi, Neila, eu confundi Oi, com a Jamile, desculpe, mas vocês são parecidas. Acho que eu tive uma vez só e estava acostumada com a Suzy, me perdoa. Oi, Helena, tudo bem com você? Então, vamos lá. Eu fiquei muito feliz com a versão final da sua dissertação. Nossa, como ficou um trabalho assim, eu tenho que começar falando, né? Ficou um trabalho bonito, bem cuidado, caprichado. Não foi fácil a organização final, penso até pelo pouco tempo que você teve, mas para mim, mostra empenho das duas, né? Da orientadora e da orientanda. Então, e essa saída que você encontrou, né, de dizer que é uma inspiração, é muito bacana, porque
nesse momento. Pode ser que no doutorado, se você for fazer o doutorado e tudo, você faça uma pesquisa nacional com todos os professores de todos os, né, os grupos aí dos estados do Brasil para poder levantar os referentes, mesmo para professores alfabetizadores. Aí eu penso que o fôlego tem que ser maior, né, e contemplar os diversos alfabetizadores que tem dentro do país para contribuir com a sua pesquisa, se você for lá fazer o doutorado, né? Essa é a minha dica. Agora, nesse momento, o trabalho para o mestrado, seu produto final, é muito bacana. Merece mesmo as publicações, né? Porque organizar um artigo, um capítulo de livro, né? Apresentar nos vários congressos que tem aí pelo país, eu acho que a pesquisa tem que ser divulgada sim, né? Eu vou fazer algumas considerações agora a respeito do seu trabalho, só para mostrar o quanto que eu gostei, né? Quanto que me deu uma felicidade assim, sabe, Neila? A gente vai olhando a versão, né? Eu vou olhando aquela versão para organizar, para fazer a leitura do seu trabalho, tudo que eu tinha observado na sua versão anterior. Então, eu olho a versão anterior e vejo essa versão agora, a versão final, vejo uma organização bem bacana. Então, dá fluidez até na sua fala, aqui na apresentação, tem uma sequência boa. Quem não leu o seu trabalho e viu a sua apresentação, agora compreende, dá para compreender bem o que vocês fizeram. Então, é assim, né? Tá super bem organizado. O seu resumo é bem bacana, né? Porque, como dizia a professora Marli, o resumo é uma propaganda do trabalho. Muitas vezes a gente fez análise no grupo de pesquisa de resumos, e muitos resumos eles foram descartados porque eles não tinham todos os elementos para mostrar como que o trabalho se constituiu, né? E o seu tem todos os indicadores necessários, né, para que a gente, se alguém for fazer uma pesquisa sobre professor alfabetizador, vai fazer a leitura da sua dissertação por conta dessa organização do resumo. A sua introdução é bacana, eu já tinha gostado da outra vez. Você agora na introdução conta, né, da sua formação, que acho bacana. E assim, dá uma felicidade muito grande, Neila, de ver como você e a Patrícia ficaram preocupadas com as observações que eu e a Helena fizemos, né? Então, vocês foram muito cuidadosas. Então, é o que eu estou dizendo, a gente vai olhando lá e olhando aqui, né? Na defesa, a gente busca o trabalho anterior para ver quais são as mudanças, e elas são de causar felicidade. E aí você fecha a introdução, é muito bom para o pesquisador iniciante, apontando o objetivo, o problema da sua pesquisa e a estrutura dos capítulos. O seu capítulo sobre a alfabetização, né, eu já tinha gostado das explicações iniciais, eu gosto do seu percurso histórico, né? Ficou bacana quando você fala das concepções sobre a alfabetização e apontando as contribuições do Piaget e do Vygotsky. Achei bem bacana a saída que vocês encontraram, subdividindo, né? Falando um pouquinho sobre alfabetização e letramento,
Essa saída foi boa também, porque na sua primeira versão, a impressão que dava, né, pelo seu resumo, era que você ia trabalhar muito com a Emília Ferreiro, e dava a impressão que você tinha marcado uma posição. Não tem necessidade, né? E você mostra bem aí, você pode sim, você relativizou e mostrou as contribuições da Emília Ferreiro, quando está falando de alfabetização, e da Magda Soares falando de letramento. Não tem problema, o que não podia, né, que foi naquela primeira versão, é marcar uma posição e aí as coisas ficaram assim, meia confusas. Agora não, né? Tá tudo muito nítido, muito bom. O professor, ele tem mesmo que conhecer essas possibilidades, porque o que a gente deseja lá na escola real, no chão da escola, é que a criança aprenda de fato, né? Então, para a gente é importante, né, para o professor alfabetizador, saber bem o que ele está fazendo dentro da sala de aula, porque não dá para ficar naquele jogo de acerto e erro com as crianças. Então, ficou bacana, né? Eu gostei, achei assim, né, considerei que foi uma saída inteligente. E tá bem escrito, tá bonito o texto, né? Tá fácil de compreender. Olha, Neila, eu vou ter que ficar aqui te elogiando, porque de fato eu gostei muito, eu fui muito. Pode elogiar, prof. Peguei bem A no seu. professora Patrícia gosta também. Peguei bem no seu pé na qualificação, né? Mas olha, essa versão final tá bonita. O seu capítulo 2 também, né? Que trata da profissionalização docente, do professor alfabetizador, ficou muito bacana. Os subitens, né? Que você deu destaque. E fechou lá com as reflexões sobre os desafios da formação e da profissionalização docente na contemporaneidade, usando o Tardif e o Schumann, né? Você fala da terminologia usada pelo Tardif, pelo Schumann, e como que você iria tratar, né, os saberes da perspectiva do Tardif e os conhecimentos da perspectiva do Schumann. Bacana também. Isso é bom, porque fica nítido, né, as pessoas que forem olhar o seu material e que estão se aproximando desses dois autores vão compreender, num dado momento, por que eles trabalham dessa forma. Procedimentos metodológicos, eu considero que você organizou bem, né? Ficou bacana. O seu capítulo das pesquisas correlatas, eu já tinha gostado, achei também que ficou, considero que ficou bem bonito ter colocado aqui, né? Porque aí muda de lugar, você deu uma reorganizada que dá uma leveza e uma sequência boa. Professora Helena. Nossa, ficou muito bom, muito bacana, ficou ótimo de olhar, né? Aí você explica lá sobre os referentes, né? A justificativa, aí fortalece lá que é uma inspiração e que nesse momento você não está criando, né? Organizando o referente para a alfabetização, mas que é um ponto de partida para se olhar. Bacana explicar o que é o grupo de discussão operativo, com riqueza de detalhes, e o questionário que foi feito pela internet, né? Deixar nítido também que a segunda etapa da pesquisa é o questionário, que a primeira foi o grupo de discussão operativa. Então, fica nítido para a gente também
que esse grupo foi feito antes da pandemia, porque a gente está num momento, né, que se não tomar cuidado, as pessoas vão ler, né, a sua dissertação agora vai ser divulgada a partir agora de 2021, né, e alguém pode ir lá e falar, nossa, mas nesse momento de pandemia ela se encontrou com as pessoas? Não, você fez antes, né? Então aparece, ainda bem. Né, caracterizou os participantes, colocou a legenda, né, para cada grupo, para o questionário, para o grupo operativo. Isso também é bom para organizar o pensamento da gente. E o seu capítulo, que é a cereja do bolo, né, de discussões e resultados, aí a organização ficou fantástica. E dá para a gente perceber isso quando a gente lê o seu capítulo, né, de resultados e discussões, apresentação das tabelas, que dá um conforto para a gente olhar os dados organizados e fazer a leitura das explicações, os quadros colocados ao longo do seu capítulo de discussão e apresentação dos resultados, para mim, na minha compreensão, mostrou o envolvimento com a sua pesquisa, né? Não é tarefa fácil organizar, né? Eu, no meu doutorado, eu levei mais de um ano para analisar os dados, e no mestrado eu pedi prorrogação. Então, eu levei também mais de um ano para analisar os dados e assim, sabe, Neila? Para mim fica assim a impressão de uma dedicação nesse tempo. Então, você sabia que o seu tempo estava curto e isso não te paralisou, né? Vamos usar lá uma frase do Paulo Freire: não deixe que o medo paralise você, né? Você não paralisou. No caso da Neila aí, viu? Não deixe que a Patrícia paralise, porque eu que não deixei, viu? Ah, muito bem, Patrícia. Eu fiz, assim, um trabalho de pressão 24 horas, viu, Marlene? E olha, Verdade. deu resultado, Verdade. porque fica, assim, e aí tem a importância do orientador, né, da Patrícia, preocupada com você, porque você precisava fechar, atender o que a banca tinha pedido. Não me abandonou, né, professora? Não tenha dúvida, ficou ali. A gente tem que, de fato, fazer esse papel num dado momento, porque, assim, sinceramente, a gente quer o bem de vocês, né? Você se dedicou a um tempo para fazer o mestrado, então seria interessante, e ainda bem, que ficou esse material muito bem cuidado. Que tem o jeitinho, né, da parceria sua e da Patrícia, não tem dúvida, porque eu conheço tanto a Patrícia, né, com a organização, ela é extremamente organizada, é uma pesquisadora de mão cheia, não é à toa que está na fundação, né, e que desenvolveu esses referentes e que, quando eu li da primeira vez do trabalho, ainda falei, nossa, a Patrícia se embasou na BNCC e foi ao contrário, né, a BNCC foi lá e na maior caruda pegou os referentes dos pesquisadores, e que se a gente não tomar cuidado, é um documento que está posto aí pro país inteiro, né? E lá no Instituto Federal, eles estão estudando a base de formação de professores, porque, né, tem que ter alguns ajustes nos cursos de licenciatura. Então, a gente está em momento de revisão do projeto político-pedagógico das 3 licenciaturas que tem lá no Instituto: Biologia, Química e Educação Física, nesse campus que eu estou. E aí eu me lembro já que, né, desde da pandemia de 2020, que a gente estava estudando, eu via essas dimensões
na base. E aqui eu aprendi com vocês, aí quando alguém fala, dimensão, eu falo a base, pega a dimensão dos pesquisadores da fundação, mas não bota uma referência lá que pegou. Enfim, né? Para mim está primoroso esse cuidado que vocês tiveram com o detalhamento para analisar todos os resultados, levando em consideração todos os achados no grupo operativo e todos os achados no questionário, né? E trabalhar desse modo, aquela tabela que você põe lá de início, mostrando os achados do grupo operativo e do questionário, dá para perceber bem, né, que você fez essa triangulação. Então, ficou assim, né, esses quadros, essas tabelas, eles são, para mim, eles dão uma visão e facilita o olhar para quando você vai fazer a leitura. É uma síntese dos achados e depois vem o detalhamento. Eu organizo melhor o meu pensamento assim, facilita, né? Então, ficou muito... Parabéns para as duas, ficou muito bacana mesmo. E, né, você, né, teve um caminho bacana nessa versão final, a organização, né, dos capítulos, enxugar, não ter as repetições que tinham lá na versão da qualificação. Qualificação é para isso mesmo, para a gente ter uma tentativa de ajudar nos encaminhamentos para a versão final, e que vocês duas fizeram com muito cuidado. Ficou bem bacana. E eu gostei das suas considerações finais. É muito bom, né, retomar os seus achados da pesquisa, falar um pouco dos autores que você privilegiou, e para que a gente possa refletir sobre a alfabetização. E fechar com essas questões, né, pensando em estudos futuros, também é importante, né? A gente estuda a vida inteira, né, Neila? Então, está sempre achando possibilidades, através dos nossos estudos e pesquisas, das nossas leituras, de melhorar. A nossa tentativa é sempre de colaborar na educação, né? Principalmente para a escola pública, da educação básica. Bom também pensar nos processos de formação inicial, quais são os desafios que a gente tem, como é que a gente pode melhorar a formação inicial do professor para que isso, de fato, tenha efeito dentro da escola pública, para as nossas crianças, jovens e adolescentes. Eu, né, pela leitura que eu fiz do trabalho de vocês, eu entendo, né, que você... porque tem que ter um produto, tem um produto bacana, né, do seu trabalho, que pode dar um artigo, né, ter como resultado um artigo bem bacana, um material para a instituição que você trabalha, né, lá para o estado que você mora. E é isso, eu quero parabenizar as duas. E aí, para a versão final, para quando você for depositar mesmo, fazer aquela revisão para ver se a numeração dos quadros está em ordem, né? Se as tabelas também estão em ordem. Na realidade, eu não fiz essa
essa revisão para você, mas às vezes a gente dá uma escorregada por conta da versão anterior e da versão final. Para Eu mim... fiz, essas estão em ordem. Ah, então tá Vamos ver a ótimo. professora Helena o que vai falar. Então, a professora Helena tem um olhar bem apurado. Vou aqui depois ficar... Eu corrigi tudo. Isso, ótimo. Então, para mim, Patrícia e Neila, tá tudo bem, né? A minha pergunta seria, né, o que você gostaria de produzir ou de pensar com esse material, com essa pesquisa. Mas você já dá lá as dicas no seu próprio texto do que pode ser feito, né? E eu penso que, por um futuro, se você for continuar nessa área, tudo pensar numa pesquisa ampliada, levando em consideração os professores alfabetizadores dentro de todas as regiões do país e principalmente os professores alfabetizadores que estão na rede pública do país. Tá bom? Então, parabéns, tudo de bom para você, Patrícia, muito obrigada pelo convite, e eu li, que bonitinha, eu li esse trabalho com muita felicidade, Obrigada, com muita Maria. satisfação, tá bom? Parabéns para as duas. Muito obrigada, professora. Mesmo, viu? Você tem alguma dúvida, Neila? Quer fazer alguma pergunta? Eu quero dizer que realmente foi a base para organizar esse material. O acompanhamento firme da professora Patrícia, junto às orientações na qualificação, me ajudaram muito. Foi um processo muito mais tranquilo agora do que até a qualificação. E eu estou muito, muito agradecida, muito feliz com suas contribuições, professora Marli. Que Deus te use sempre. Obrigada. E obrigada, professora Patrícia, que também te escolheu. Obrigada, gente. Obrigada, Marli. Agora eu vou passar, então, a palavra para a professora Helena, que reitero aqui os nossos agradecimentos também pela leitura atenta e pelas contribuições. Bom dia a todos. Bom dia. Estamos aqui, tem só o pastor Dalnei, o resto todas, né? Só tem todas aqui hoje. Neila, então, já que você foi muito elogiada, não precisa elogiar mais, né? Não! Agora é só... Não faça isso, seu amor, prof. Então, não, ok, eu vou fazer alguns apontamentos, tá, Neila, que são pertinentes de uma professora de metodologia. Claro. E também para contribuir com o seu trabalho final, que eu acho que é pertinente, tá? Então, eu queria te parabenizar também pelo domínio que você tem na apresentação, né? Como você expôs o conteúdo, a gente percebe realmente o seu envolvimento no conhecimento dessa pesquisa, né? Só muito segura naquilo que você fala. Inclusive, fica muito mais claro para a compreensão do trabalho quando a gente vê você apresentando. E eu sei que no trabalho o formato é um pouco diferente da sua apresentação de resultados, né? Não é em forma de fluxograma como você fez através dos quadros, mas eu acho que seria pertinente, inclusive, que você, numa publicação futura, aí, um artigo, que você apresentasse exatamente como você apresentou no PowerPoint, tá? Ficou muito claro quando você divide, né, as dimensões e ali vai ramificando, fica muito mais claro do que como está nos quadros, tá? Mas muito boa a sua apresentação. Eu vi que algumas coisas, que a maioria das coisas que a gente apontou na sua qualificação você atendeu, ainda faltam algumas coisas, mas eu vou mandar depois também o texto para você, tá? Para você ver ali ainda algumas observações. Eu vou aqui, não vou dividir a tela, mas vou aqui acompanhar no trabalho. No resumo, a sugestão que eu ainda faço, que eu já tinha até feito, é que você fala lá de uma intenção
que a sua intenção é se sistematizar, foi, né? Agora tudo é no passado, porque tudo você já fez. E só essa frase que ainda ficou no presente, que ainda tem que realmente ir para dar ali para o tempo verbal mais correto, tá? A sua lista de quadros, Neila, você tem que ajustar, eu acho que ela não está em forma de tabela. De tabela que eu falo assim, a gente monta uma tabela e depois tira as bordas, porque aí a numeração fica totalmente alinhadinha, tá? Então, por exemplo, a sua lista de quadros lá, tá? E tem uma outra questão que é a regra do mestrado, tá? Que aí você precisa olhar a sua página 2, ali onde está a segunda folha, ali até o sumário é numeração arábica, romana, tá? Em minúsculo. E nem aparece nessa página, ela vai começar a aparecer só na página aqui nessa página a terceira página, ela começa a aparecer e aí depois aparece no sumário. No sumário só vai aparecer de introdução para frente. Então, toda numeração que é em romano, que são as primeiras, não aparece no sumário, né? E, inclusive, no seu sumário tem a palavra sumário, né? Como no índice, assim, como a página 10 também ali é uma correção fácil de você estar organizando, tá? O que eu gostei que você... É aquele sumário automático do Word. E daí ele põe o nome, eu tenho que tirar, então. Sabe o que você faz? Quando você deve ter clicado na palavra sumário e ter deixado essa palavra sumário como título. Entendi. E aí, por isso que ele coloca, tá? É só você clicar nele e pôr como texto comum que ele não vai colocar. A numeração romana, prof, é até qual? É até antes do resumo. Tudo que é antes do resumo é numeração romana, tá? Aliás, resumo não, introdução, desculpa. A introdução é a primeira página que recebe numeral arábico, tá? Entendi. Até então é tudo romano. E aí é o primeiro item que vai aparecer no trabalho, realmente a introdução, que realmente está na página 12. Isso aí está correto. Eu vi que você acatou, né, o que a gente, da questão da sua revisão lá de literatura, que você tirou da introdução, né, e colocou no texto. Que ficou melhor assim, porque a introdução realmente fica só com a apresentação do tema em geral e discutindo o que você vai apresentar ali nos capítulos, né, e os seus objetivos, tá? Então, achei que ficou bem melhor assim. Em relação a algumas questões, pode ser que depois na formatação final vai mudar algumas coisas. Então, é importante você perceber e também olhar que a citação direta ela não deve ser separada de uma página para outra, tá? Se ficar metade em cada página, você desce tudo para outra página, mesmo que ficar um pedacinho em branco naquela página, não tem importância. Mas eu corrigi, ainda ficou alguma? Ainda ficou. Pelo menos uma eu vi. E aí, ainda tem algumas citações diretas que estão sem página, tá? Mas é muito pouco, tá? Mas ainda tem, eu fiz aqui o apontamento para você ver. E algumas que ficaram, assim, um pouquinho fora da norma da BNT, tá? Mas, em geral, a parte de conteúdo, eu não vou ficar aqui falando da questão das normas, a parte de conteúdo realmente está muito bom. No meu estilo de gosto mesmo, eu ainda acho que tem muita citação direta, né? Mas aí é uma questão, não é uma questão de erro, é uma questão só de escolhas, né? Mas o texto contempla bastante, né? A revisão de literatura importante para esse trabalho, o trabalho que você fez de olhar e de ouvir, né? Essas professoras alfabetizadoras é uma coisa muito importante, que não tem sido olhado, né, de uma forma tão intensa como deveria, porque é a fase, não vou dizer que é a mais importante, qual que é a mais importante, mas uma fase muito importante e que você ouviu as pessoas que atuam diretamente nisso, né? Esses atores aí, as atrizes, né? Que a maioria nessa fase são mulheres, né? E então acho assim muito relevante, né? O trabalho que você traz, esse cuidado que você teve
da revisão de literatura com uma metodologia específica, isso é muito bom, e também pela quantidade de dados que você tem, né? Porque você tem um aspecto grande, assim, de uma amostra grande, no sentido da resposta do questionário, né? E depois uma amostra menor, que é normal, né? Para você fazer, então, essa discussão, né? Do que você chama aí de discussão do grupo operativo, tá? E aí, quando você... Eu ainda faço, eu vi que você modificou algumas tabelas, por exemplo, a tabela 1, que está na página 60, na versão anterior, ela estava numa forma assim, vertical, né? Agora você pôs na horizontal, mas ainda acho que merecia que você colocasse numa ordem qualquer, né? Ou seja, numa ordem alfabética dos estados ou numa ordem de frequência, né? Eu até preferiria, se fosse eu, faria em ordem de frequência, para mostrar quais foram os estados, né, ali que contribuíram de uma maneira maior com essa questão, né, com esses participantes. Que é o caso da tabela 1, que ela está no formato de quadro, porque tabela, ela não tem linha lateral, né? Então, do jeito que ela ficou ali, ela ficou... não está adequada, tá? Você tem que mudar. Veja a sua tabela 2, está adequada, no sentido de formatação. A tabela 1 tem que seguir esse ritmo, tá? Porque não tem alinhamento lateral. Eu sei que é uma coisa chata, boba, de ABNT, mas é um erro, né? Que a gente tem que olhar também, tá? Aí, nessa questão, na página 61, você menciona do anexo 3, que fala você fala subtração do conhecimento de tabelas, anexo 3, mas não tem anexo 3 no seu trabalho, tá? Já não tinha na qualificação e ele não existe no seu trabalho, aqui não tem. Então, você olhar, ou se você não vai apresentar isso no anexo, tira essa palavra anexo 3 aqui, tá? Que isso é importante. Você também não traz no trabalho, mas depois eu vou falar lá quando chegar a hora. Aí, na questão de discussões e resultados, tem uma repetição de um número 5 lá na página 64, que é coisa de digitação. Eu estranhei a ordem da palavra. Normalmente a gente chama resultados e discussão, né? Mas não sei se foi uma escolha de apresentar dessa forma, mas talvez seja apenas um erro ali de ordenação das palavras. Bom, aí você começa a apresentação dos resultados, né? E esses quadros, referentes, isso muito importante, né? O que você traz, que fica para quem está lendo e que é leigo da área, digamos assim, né? Porque eu não sou da área pedagógica, esclarece muito, né? Sobre essas questões. E a divisão das dimensões e as categorias que surgiram, porque a análise qualitativa é muito complexa de ser feita, né? Você tem que fazer uma leitura e ter atenção naquilo que realmente está aparecendo. Então, você apresenta, né, no quadro 5, de uma maneira bem interessante, a questão das dimensões e as categorias e as subcategorias que surgiram nessa análise, tá? Então, isso realmente ficou muito bom. Dá uma olhadinha só na questão da dimensão dos quadros, né? Às vezes eles ficam um pouquinho fora da margem, mas isso é detalhe. E aí, a partir no quadro 7, você apresenta porcentagem, tá? Então, você apresentou ali só a porcentagem. Eu vejo que, às vezes, você apresenta como frequência e porcentagem. E, às vezes, aqui, nesse caso aqui, você apresentou só a porcentagem. Então, seria melhor manter um padrão também, tá? Então, se você, o quadro 7 e 8, você está apresentando só as porcentagens. Por exemplo, no quadro 9, você também apresenta a porcentagem, só que você está chamando no cabeçalho de frequência. E não é porcentagem também, tá? E, a partir... isso se repete no quadro 10. E a partir do quadro, deixa eu ver aqui, do quadro 14, você apresenta as duas coisas, você apresenta tanto a frequência como a porcentagem. Eu acho que era bom padronizar. Eu gosto de aparecer as duas
as duas informações, tá? Mas aí você decide com a professora Patrícia o que é melhor, mas é importante padronizar. Por que a hora se apresenta só a porcentagem? Por que a hora apresenta a frequência junto com a porcentagem, tá? Eu acho que isso era bom padronizar. Os quadros, eles ficaram bem explicadinhos. Parece que na sua apresentação ficou mais claro os resultados do que aqui no trabalho, tá? Embora aqui está esmiuçado, né? Assim, quando surgem as categorias e depois as subcategorias, é muito, muito importante, né? Mas se você pudesse também, talvez, trazer, antes da apresentação, talvez o próprio fluxograma que você mostrou, para a gente depois ver os detalhes, porque é lógico que o quadro traz mais detalhes do que a apresentação. Porque na apresentação você fala, né? Você tem a oportunidade de explicar. E a sua explicação maior está realmente no quadro. Mas mostrar o fluxograma dá um entendimento assim do desenho, né? De como foi feita essa análise. Depois as considerações finais, eu acredito que está. Embora eu acho duas coisas só que eu não gosto em considerações finais, que eu acho que não é adequado, é a citação direta, eu acho que não deve trazer, mas também é uma questão de escolha de vocês, tá? E eu acho que nas considerações finais, você coloca ali na página 94, uma organização das categorias dos participantes. Eu acho que ali não é o melhor lugar, eu acho que você poderia trazer isso lá na discussão. E não aqui nas considerações finais, inclusive dessa forma, tá? Eu acho que as considerações finais é um fechamento mesmo, né, das ideias, daquilo que você já apresentou, já discutiu, e aí você faz um fechamento da sua visão pessoal daquilo que se propôs e o que você realmente apresentou. Acho que esse texto deveria ir para a discussão, né, para outro lugar. Nas suas referências ainda temos alguns probleminhas, né? Algumas coisas estão ainda fora da ordem alfabética, aparece às vezes um Amaral lá, depois do Paiva, tá? E aí você vem com uma lista bibliográfica até o Zibet. Depois tem uma parte que eu não entendi, que começa com a Cato, a Maricato, que está separado. E aí eu não entendi se você depois não usou mais, e aí você esqueceu de tirar daqui, talvez você não tenha usado o Mendeley também, porque para acontecer... Eu uso o Mendeley, professora, só que o Mendeley, ele me deu um trabalhinho no final, e aí isso para qualificação ainda. Então, o que aconteceu? Eu tive que entrar com o manual, porque eu não conseguia fazer a referência de acordo com o que era solicitado. A professora Patrícia disse, não, olha, não está bom. Daí eu comecei a fazer a mudança no manual e não mais atualizei pelo Mendeley, porque senão ia mudar tudo de novo. Então, para a versão final, eu vou fazer essa vistoria aí, tá? Passar o pente fino. Tem algumas coisas fora da ordem alfabética, e depois do último autor, que eu tenho a impressão assim, aqui terminou, aí começa uma lista menor, de alguns outros autores que aí tem que dar uma olhadinha nisso daqui, tá? Aí, ok, o apêndice está aqui, você mostra o termo de consentimento, tudo, e o questionário e o termo aprovado, né, pelo Comitê de Ética, só faltou o tal do anexo 3 lá, que no texto menciona, e o único anexo que você tem é esse daqui, que é o do comitê, tá? Mas, de forma geral, Neila, eu vejo, assim, realmente um crescimento, né, seu, principalmente nessa questão da apresentação, desse conteúdo que você, desde o primeiro momento, lá na disciplina de pesquisa, que você já tinha essa intenção de desenvolver o projeto nessa linha, porque você trabalha com isso, e isso é uma característica muito importante do mestrado profissional, né, de estar atendendo o aluno dentro da problemática que ele vivencia, né, profissionalmente, e de trazer, então, ou de fazer, então, uma busca de soluções ou de aprimoramento, né, como você traz um produto final aí de algumas
algumas questões já resumidas nesse quadro que você apresenta, que vai certamente engrandecer essa questão profissional e também de contribuição para onde você trabalhou e onde você trabalha, porque eu sei que você já saiu de lá, né? Então, a pergunta principal que eu te faço é como que você vê esse trabalho, de que forma ele contribuiu para a sua formação profissional e como que ele se refletiu no seu dia a dia profissional? Que pergunta boa, né, de ser feita, porque o tempo inteiro a gente pensa nisso. Nossa, isso está correspondendo às minhas expectativas, né? O meu ideal como pessoa. A primeira tentativa que eu fiz para entrar no mestrado em uma outra instituição, eu não entrei porque ninguém queria me orientar, porque eu queria falar sobre a alfabetização. E, infelizmente, não deu certo naquela época, mas eu entendo como plano de Deus de eu amadurecer mais ainda a ideia. E quando eu fui chegando no final, isso não é de muito tempo, é agora bem recente, foi que eu percebi de fato que a gente tinha conseguido, porque a minha orientadora é a minha parceira de primeira linha mesmo, né? Ela não só corrigiu o meu texto, não, ela dialogou comigo e buscou informações, e foi muito bom, porque falar de algo que eu gosto, eu conheço, conversando com uma pessoa que é muito experiente, mas não tem o conhecimento na alfabetização, me fez ainda buscar ainda mais essa base teórica para eu dar um respaldo para esse trabalho, né? E foi um grande desafio, de fato. Então, ver o resultado, professora, foi para mim assim, trouxe uma noção de dever cumprido para essa etapa, de que eu poderia agregar muito valor a essas alfabetizadoras. E para a informação de vocês, eu mantenho o grupo que eu fiz quando eu fiz no grupo de discussão. Eu consegui algumas alfabetizadoras, eu fiz um grupo de WhatsApp com elas, e elas ficaram nesse grupo, esperando a minha defesa, né, até terminar, e torcendo lá. Então, ontem à noite eu mandei para elas, né, a gratidão, e sem dúvidas que ao ver o resultado eu entendia que aquilo na prática, sim, era o que faria toda a diferença para elas, iria ajudar muito, que eram as perguntas que elas me faziam quando eu ia fazer formação. E agora tem as respostas, não só uma resposta da professora Neila, mas uma resposta a partir da experiência, resposta de vivências que deram certo. Isso foi fundamental e muito satisfatório para mim, gratificante saber que eu consegui, junto com a minha orientadora, chegar nesse momento importante de devolutiva para essa comunidade acadêmica, que é a minha inspiração, que são as professoras alfabetizadoras. Porque a partir desses dados, dessa experiência, você pode agora fazer uma formação, né, para alfabetizadoras com uma maneira mais científica, né? Porque você está tendo uma pesquisa que foi feita com uma amostra razoável, né? De participantes na parte quantitativa. Então, acho que isso realmente pode trazer bastante benefício para você e para outras pessoas, né, que trabalham nessa linha. Parabéns, viu, Patrícia? Parabéns, Neila. Depois, assim que terminar, eu vou enviar o texto com algumas observações para você ver. Um beijo. Muito obrigada, Helena. professora. Mais uma vez, para nós é importante esse feedback. Assim, foi um processo muito truncado, né, o do mestrado da Neila, infelizmente por N razões, né, de saúde, uma série de coisas. Então, eu acho que a Neila conseguiu, né, dar um salto muito recentemente, né, que ela conseguiu, de fato, mergulhar no trabalho, se envolver. Quando isso acontece, o resultado vem, né? Então, eu também fiquei feliz com o resultado, pensando, né, de como o trabalho estava antes e como ele foi se transformando. Eu acho que tem coisas ainda para aperfeiçoar. Já sinalizei para a Neila, né, algumas delas, mas eu falei, não, Neila, agora vai, né? Tem que ser agora em agosto a sua defesa, então, por exemplo, essa parte toda mais
de normas, eu não dou tempo, entendeu? Eu falei, Neila, tem que ser desse jeito, depois a gente vai fazer as adequações. Nós temos 2 meses para fazer todas as adequações, temos um plano aí que a Jamile já passou com todas as datas que a gente tem que assegurar, e também asseguro, né, que nós vamos atender todas as adequações, as correções necessárias para a versão final do trabalho, né? Então, esse dia, parecia que nunca ia chegar hoje, né, Neila? Que é tem muito trabalho pela frente ainda, mas hoje coroa, né, um momento importante, que é, de fato, né, o Dia da Defesa, mesmo considerando que temos aí pela frente vários desdobramentos. Mas eu também fiquei feliz com o resultado, parabenizo a Neila, se esforçou muito, se empenhou muito nos últimos meses, né? E quando a gente se empenha, o resultado vem, né? E eu falei, não, é agora, enfim, foi assim, um trabalho bastante intenso, porque tinha que ser, a gente não tem mais, a gente já não tínhamos mais condições de prorrogar mais nada, né? Então, acho que agora é a gente trabalhar aí para finalização, né? Temos vários detalhes para cuidar, para deixar o trabalho, né, tanto do ponto de vista do conteúdo quanto da forma, né, bastante adequado. Depois ainda tem as publicações, pensar em formas, como a Helena falou, pensar numa proposta de formação, né, como para que você possa desenvolver junto a professoras alfabetizadoras, enfim, temos caminhos ainda pela frente, mas hoje é um momento importante, fiquei bastante feliz com o resultado, viu, Neila? Bom, Bom, agora, Jamile, você obrigada. vai criar uma sala para nós três, Jamile? E a Peraí, você está professora sem Ellen não áudio. vai falar hoje? Só um minutinho. Oi? A professora Ellen não vai falar hoje? Hoje não. Daí, Não? pela orientação da professora Gildene, né? Depois ela vai mandar as apreciações dela por escrito, tá bom? Tá, mas eu fiz as adequações que ela sugeriu também. Tá bom, Minha tá gratidão registrado, a viu? ela também. Ela, com certeza, ela verificou, tá bom? Professora, Oi. no momento que eu saí, eu passei a senhora como host Ah, para não cair a eu faço. sessão. Então, a senhora vai conseguir, eu não estou conseguindo. Tá, eu faço. Mas tem que ser manual, né? Isso. Mas não tá aparecendo os nomes aqui para mim. Faz tanto tempo que eu não faço isso, isso eu lembro como é que faz, né? Coloca ela como anfitriã de novo, professora, que aí Pode não ser. vai. Vou fazer isso, porque eu já não lembro, não apareceu aqui de trânsito. Cadê a Jamile aqui? Ela tá mestrado, né? Fiquei procurando Isso, Jamile, mestrado né? 03. Pronto, Pronto, Jamile, né? você já tá como... Então, vamos lá. Elas que foram para outra sala, Jamile? Isso, as Ah, professoras. a gente fica nessa, é? Isso, eu estou tentando só finalizar aqui, porque também é a primeira vez que eu estou fazendo. Que olha, ela voltou. Eu Oi, acho que Eu não acho que deu. é a gente Jamile, que tem que ir para outra sala. Jamile, eu caí, não fui para outra sala. Ah, acho que a Marli também não, nem a Helena. Tá, eu vou dar uma Eu não olhadinha sei o que aqui. aconteceu.
Vocês caíram também ou vocês chegaram para uma outra sala, Helena e Marli? Não, né? Para mim, só saiu e eu fiquei sem nada. Não fui para lugar. Tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que agora eu achei. Só um minutinho. Porque é a primeira vez que eu tô praticando isso. Achei, achei. Então vamos lá. Foi enviada a solicitação aí, professora. Veja se
Não.